Olá, meninas, faz Deus, passando aqui para a gente debater aqui mais um trechinho aqui de teoria do volume 2. Vamos lá na página 13, onde fala dos grupos rítmicos, tá bom? Então, grupos, porque é uma sequência de notas, tá bom? E rítmicos é porque a gente vai ver agora como que a gente vai fazer isso para ficar num andamento certinho, num ritmo certinho, tá? Então, grupos rítmicos. Nós temos ali semicolcheias, né? Como eu já havia dito, explicado também ali nos valores comparativos. Então, quando você tem isso fixo na sua cabeça, você realmente entender o que é valor comparativo, você vai vendo que a cada trechinho de teoria, a cada trechinho que você vai tocar, exercitar, você vai ver que isso vai cada vez mais entrando mais ainda na sua mente. Você consegue entender o que é esse valor comparativo, né? Que nunca vai mudar, vai ser sempre igual. Como assim? Então, vamos lá. Ali nós temos um desenho de 4 semicolcheias. Não é isso? 4 semicolcheias. Eu sei que 4 semicolcheias, né, vão caber dentro de uma semínima. Por quê? Aqui, ó, 2 semicolcheias para cada colcheia. E 2 colcheias para cada semínima, como a gente aprendeu. Então, como vocês veem, eu não estou falando de tempo, eu estou falando de proporção. Quantas cabem? Quantas pequenas cabem dentro da grande? Isso nunca vai mudar. Depois, no segundo desenho, a gente tem ali, ó, 2 semicolcheias que podem ser desenhadas tanto separadamente como juntas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Nós temos 2 semicolcheias e uma colcheia, que pode também ser desenhado separado, né? 2 semicolcheias e uma colcheia. O que nós vimos? Que dentro de uma colcheia cabem 2 semicolcheias. Ó, aqui também, ó, 2 semicolcheias seria para uma colcheia. E aqui outra colcheia, né? Que seria essa aqui mesmo, separadamente. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho 2 partes, né? Se a gente fosse colocar tempo ali, como a gente tem ali já no exercício 4, ó, ele já coloca uma fórmula de compasso, aí dá pra você já colocar tempo. Então, a gente tem ali, ó, 2 por 4. Então, é um compasso binário, simples, né? Binário porque tem 2 tempos, simples porque tem 2 movimentos para cada tempo, é o meu modo de solfejar, o meu movimento da minha mão. E nós temos ali o 4 embaixo. Quem que é o 4? É a semínima, né? Então, a semínima vai estar valendo um tempo. Então, tá tudo no valor normal, como nós aprendemos. Então, esse grupinho aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, ele vai dar um tempo inteiro, né? Então, vamos dividir isso daqui, ó, em 2 tempos, pra gente entender. É como se eu tivesse aqui uma colcheia e aqui outra colcheia, formando um tempo inteiro. Então, desse lado aqui, eu tenho meio tempo, e desse lado aqui eu tenho mais meio, que seria 1 e, certo? Agora, a gente vai subdividir isso, né? Que é quando entra aqui, ó, dentro de uma colcheia, cabe quantas semicolcheias? 2. 2 semicolcheias, nós já aprendemos, né? Vou colocar junto aqui, tá, gente? 2 semicolcheias. Então, quer dizer que, quando eu vou separar isso daqui, ó, eu vou ter que dar 2 semicolcheias no meu primeiro movimento da minha mão, e no meu segundo movimento, eu vou dar uma colcheia. Então, aí você fala, mas como que eu vou conseguir dividir isso certinho? Como que eu vou conseguir contar?
Então, primeiro eu vou colocar a contagem para vocês, depois nós iremos fazer um exercício, tá certo? Então, ó, toda vez que você tiver assim semicolcheia, você vai começar o número, né? Porque tá no começo, então pertence ao 1, vai estar na parte de baixo, vamos dizer, se eu tivesse aqui, né? Vamos colocar no modo antigo que dá para vocês entenderem melhor. Eu teria aqui 1 e aqui eu teria I, né? 1 E, certo? Metade aqui é um tempo e a metade aqui é mais meio. Metade é meio tempo e aqui mais meio tempo, tá? Então, dentro do 1, como eu tenho duas figuras, eu começo a falar o número e termino ele. 1, 1. 1, 1. Pode até pôr 1 também, não tem problema, tá? Às vezes a pronúncia fica às vezes um pouco difícil, né? 1, 1. E aqui eu tenho somente E. Só que eu não dividi aqui em duas partes. Dividi. Para que eu não corra nessa colcheia, e eu sei que ela equivale a duas semicolcheias também, então a gente pode também fazer a contagem de 1, 1 e 1, 1 e porque aí você não vai errar. Você não vai correr nessa colcheia como se fosse semicolcheia. Tá certo? Então vai ficar 1, 1 e. Se fosse no 2, irmã, como é que ia ficar? Vou escrever aqui do ladinho aqui pra vocês, ó, com todos os números, tá? Quando eu tiver exatamente isso aqui, ó, que são as 4 semicolcheias, é isso aqui que eu vou fazer mesmo, ó. 1 e. Se for no segundo tempo, eu começo o número na primeira nota, termino o número na segunda nota e nas outras duas E. Continuando aqui, como é que seria no 3? 3, E. Como que seria no 4, né? Se fosse no quarto tempo. 4, E. Quando você aprende a fazer essa contagem certinho, você vai terminar, a probabilidade de você errar vai ser menor, tá? É certo que às vezes o correto seria somente você segurar, né? 1 E, 2 E. Mas quando você faz essa contagem apenas 1, às vezes você pode prolongar demais e você contar como se fosse apenas uma colcheia. E não é uma colcheia, são duas semicolcheias. Então, o melhor é 1 E. Agora sim, nós vamos para o exercício que eu queria fazer com vocês, tá? Então, você vê aqui, ó, que aqui eu tenho 2, né? E aqui eu tenho um só. Então, nós vamos usar nossas duas mãos. Essa mão direita, ela vai servir como base para mim. Ela não vai mudar. 1, Me. Vou bater duas vezes, tá? Não é que é 2 tempos, tá, gente? É que eu tô batendo, subdividindo em 2 movimentos, tá? Então, 1 E. E aí, essa daqui, né, 1. Agora sim, a gente vai fazer do mesmo jeito que eu fiz agora, 1 E, só que agora a gente vai subdividir. Vamos lá comigo? 1 E, 1 E, 1 E, 1 E, 1 E. Bora acrescentar a outra mão agora? Essa aqui, ela vai funcionar o que eu tô solfejando aqui. Então, se aqui eu tenho 2 notas, eu vou bater ela 2 vezes. Essa daqui continua a mesma coisa, tá certo? Vamos ver se a gente consegue? Ó, primeiro começa só aqui, bem firme, até você fixar isso na sua cabeça e você montar um ritmo primeiro. Depois você vai com a sua mão esquerda. Vamos que nós iremos conseguir, vamos lá. 1 E, 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 1 E. Você percebe que eu não mudei a minha contagem, eu só acrescentei a minha mão. Então, se eu tenho uma contagem para mim ter como uma base, eu termino conseguindo fazer
esse grupo rítmico que eles falam, tá? Então, vamos lá, mais uma vez só para fixar, vamos lá? Primeiro uma mão só, seguindo essa mesma contagem. E, 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 e. Certo? Eu vou querer ver isso de vocês, tá bom? Vamos partir para o segundo, que nós tem ali depois outro grupo rítmico, que ele faz o inverso, né? Vamos fazer então? Aqui continua a mesma coisa, que é para vocês conseguirem entender, tá? E o desenho aqui é que vai mudar, né? Agora, o que a gente tem lá? Nós temos uma colcheia e depois duas semicolcheias, certo? Então, eu tenho uma colcheia, que equivale a uma colcheia mesmo, ali, né? E aqui eu vou ter duas semicolcheias. Duas semicolcheias, tá? Então, eu inverti, ó. Duas semicolcheias que equivale a uma colcheia. Uma colcheia que equivale a minha própria colcheia, tá certo? Então, agora, aqui também, vamos lá? Vou colocar uma colcheia aqui, que é o que tá no desenho ali. E aqui agora mudou, né? Agora veio pra cá as duas semicolcheias, tá certo? Aqui também igual, tá? Só para vocês ficarem bem claro que elas podem estarem unidas ou não. Colcheia e duas semicolcheias, como tá no desenho ali, tá? Então aqui é a mesma coisa, se você tiver essa escrita ou essa escrita, é a mesma coisa, tá? Vamos lá, então agora nós vamos continuar a mesma contagem, tá? Não vamos mudar. Me. Só que agora eu vou lembrar, né? Lembrando que agora as duas semicolcheias, ela tá na segunda parte, né? Não tá mais na primeira, que nem eu desenhei ali, né? Primeiro a gente tem aqui, ó, e. Então, dentro desse primeiro, dessa primeira metade aqui, eu vou ter apenas uma colcheia. E agora as duas semicolcheias passou para minha segunda metade aqui, né? Então, antes eu tava aqui, ó, e. Agora mudou. O que eu tenho agora? E. Posso continuar contando igual? Pode, né? Isso vai fazer com que você se afirme primeiro, que você tenha essa base, como eu falei. Depois, se você conseguir aos pouquinhos ir tirando esse e colocar só o onde tá a colcheia, maravilha. Mas isso depois que vocês fizerem este exercício, tá? E se tiverem dúvida, porque a gente vai estar contando mentalmente, né? Você não vai estar contando alto dentro da igreja ou onde você for tocar. Então, se sentir insegura, melhor é que faça essa contagem, que pelo menos você não vai errar, tá bom? Vamos lá então ver como é que vai ficar agora? Continuando a mesma coisa aqui, né? As minhas duas mãos. Lembrando que essa aqui é que vai fazer a parte que realmente nós vamos tocar. Essa aqui vai servir só como base pra mim, tá? Então vamos lá? E. Deu pra pegar, gente? Deu? É isso aí. Então, vamos acrescentar aí só mais um pouquinho. Vamos colocar ali como está na liçãozinha, né? Que é para vocês conseguirem tocar elas com perfeição, tá bom? Primeiro, vocês vão fazer esse exercício que eu passei agora para vocês, tá? Aí agora sim a gente vai lá na liçãozinha, no exercício 4, né, da página 13, onde ele tem as notas ali, ó. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Tá vendo? Tudo notinhas assim, bem facinho. Mas por que eles pediram para vocês tocarem isso daqui? Que é para vocês saberem dividir exatamente o que tá no primeiro tempo, no primeiro, né, na metade, no primeiro movimento, e o que vai estar no segundo movimento da tua mão. Se a gente fosse
solfejar isso daí, como que ia ficar, né? Vamos ver? Lembrando, gente, toda vez que vocês forem tocar uma liçãozinha, tenta solfejar primeiro. Se vocês não conseguirem encaixar no gráfico, para tocar também não vai ficar bom. Vocês vão terminar não conseguindo. Ou vão tocar de ouvido, porque ouviu a professora tocar, mas não vão entender o que vocês estão fazendo, tá? Então, vendo ali que nós temos um compasso binário, né? Então, o binário é aquele que parece o chutinho da bota, né? Não tá tão bonito aqui, mas vamos lá. Então, nesse primeiro aqui, nós temos uma colcheia que vai valer só meio tempo. Então, ela vai vir mais ou menos até a metade aqui, né? Então, aqui a gente partiu daqui uma colcheia, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó, pra vocês terem base. 1 e 2 e na viradinha, né? Então, a gente vai ter a colcheia aqui e depois nós vamos ter duas semicolcheias, né? A semicolcheia, ela vai pegar metade da metade aqui, não é isso? Não é isso que nós aprendemos? Que duas semicolcheias equivale a uma colcheia? Então, seria essas duas partes. Então, eu começaria aqui com uma semicolcheia e depois aqui com outra, né? Então, estaria mais ou menos isso daqui. Mais ou menos não, esse daqui, né? Depois o 2, o segundo tempo, a gente vai ter de novo, novamente, olha, uma colcheia, né? Que vai valer um tempo inteiro. E o segundo tempo, que vai ser aqui na viradinha, a gente vai pegar ali uma semicolcheia e mais outra semicolcheia que vai encaixar o resto do tempo, tá? Não tá bem divididinho aqui no desenho, mas é para vocês entenderem que é a metade da metade, né? Então, o que que eu vou ter aqui? Como que eu vou solfejar, né? Aqui eu teria né? E aqui eu teria E. Até aproveitei esse daqui, ó, né? E, do, ois, aí não tem, vou pôr o ois aqui só para vocês, quando colocarem as duas semicolcheias, vai ficar mais fácil, tá? Então, dois, e aqui o e, né? Dois, né? Se a gente fosse solfejar, então ali a gente tem um do, um mi e o sol, não é isso? Ó, do, aqui seria o mi e aqui o sol. Então, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Então, o do ele segura um pouquinho mais, tá? Isso seria no solfejo, né? Se você fizer isso no solfejo direitinho, você vai conseguir também tocar, né? Lembra do nosso ritmo aqui, ó? Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, e assim por diante, tá? Então, é assim que você vai tocar. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, né? E depois segurando a última nota ali, os dois tempos inteiros, bem bonitinho, tá? Vamos lá pro exercício 5? O exercício 5, pra gente finalizar aqui, né? O exercício 5, eu não vou nem apagar. Não, ele vai ficar o inverso aqui, né? Vamos apagar assim. Vamos lá, dois tempos também, né? Só que agora no exercício 5, a gente vai começar com duas semicolcheias. Foi o exemplo que nós vimos anterior, tá? Então, eu vou ter aqui, vamos lá colocar as numerações aqui, né? 1 e 2 e. Essa é a minha base, né? Então, agora eu vou dividir o quê? Esse uma aqui, ó, eu já tenho duas semicolcheias aqui. Então, a metade desse espaço, eu vou ter que ter outra semicolcheia, né? E depois esse E inteirinho pra mim,
né? Eu vou ter uma divisão também igual essa, vamos dizer assim, só para vocês entenderem, mas ele vai ter que chegar até aqui, certo? E aqui novamente, ó, eu vou ter uma semicolcheia, outra semicolcheia, e aí pega em cima, eu vou ter metade, vai ter mais ou menos aqui, eu acredito, gente, né? Não tem uma métrica assim bem certinha. E depois o E, eu vou agarrar aqui a minha colcheia e eu vou ter que seguir tudo isso aqui, ó, junto esse aqui. Depois da voltinha, pego a colcheia e vou descer até o final, né? Então, lembrando que agora a gente começa com semicolcheia. Então, se você lembrar do grupo rítmico, por isso que eu fiz esse exercício, vocês não vão esquecer. Agora é o contrário, né, gente? Ó, tá? Então, agora a gente tá batendo as duas aqui primeiro e a outra a gente só segura. Mas eu posso continuar contando como se fosse duas semicolcheias só pra mim não me perder, tá bom? Então, como que eu vou solfejar isso aqui? As mesmas notas, agora descendo, né? Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Então, eu teria aqui o Sol, vamos colocar aqui, pra ficar mais fácil, né? Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó. Então, solfejando aqui, vai ficar como? Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Vamos pôr isso no ritmo pra gente ver? Vamos lá? Ré, 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 Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Deu pra pegar, gente? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá? Então, lembrando que todo esse grupinho rítmico que nós fizemos aqui, né? Tudo isso partiu, ó, dessas semicolcheias aqui, né? 4 semicolcheias. E elas podem ser subdivididas assim, dessa forma. E a gente tem que, na hora de executar, tem que fazer isso com clareza, tá bom? Então, me acompanha aí nos ritmos, façam esse exercício, envia pra mim ver se vocês estão conseguindo fazer isso dentro de um ritmo. Coloca o metrônomo junto e aproveitem aí essas dicas para que quando vocês forem tocar esse exercício 4 e esse exercício 5, vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade, porque as notas são super fáceis. A dificuldade que vocês teriam é no caso realmente das duas semicolcheias, da gente dar elas sempre bem ligadinhas, juntinhas, mas tudo dentro do seu tempo, porque às vezes a gente termina ou puxando, dando menos tempo na colcheia, ou puxa demais essas duas, ou às vezes nem puxa, dá elas como se fosse colcheia. Mas eu acredito que agora isso não vai acontecer, tá? Beijo, até o nosso próximo vídeo.